partir do início da leitura, ninguém circula. Eu vou pedir para você, sentado mesmo, me acompanhar numa leitura responsiva. Então, o texto bíblico diz assim, aliás, melhor dizendo, numa leitura alternada. Eu vou ler uns, os irmãos lerão os outros, e aí a gente vai alternando. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Glórias a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais esta vez, Senhor, estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pela comunhão com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, ó Deus, dirigindo todo esse trabalho, toda esta celebração, Pai, realizada na tua presença, para louvor do teu nome, para a tua glória, Pai. Agora, Pai, quando a tua palavra foi lida, fala, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, nós te rogamos, vai, Senhor, além da mera letra. Ó Deus, nós carecemos de ouvir a tua voz e nós precisamos, ó Pai, que esta palavra seja aplicada à realidade de cada um de nós. Não permita, Senhor, que nós fiquemos à mercê do intelecto, Pai, do pregador, mas nós carecemos, ó Deus, de ouvir o teu Espírito Santo, falando ao coração de cada um de nós, Senhor. Então, Pai, a começar de mim, fala, Senhor, meu coração. E, ó Deus, envolve-nos com o teu poder, que nós saiamos deste lugar, Senhor, transformados, ó Deus, pela tua palavra bendita, Senhor, pela tua presença, ó Deus, aplicando, Senhor, esta palavra na nossa realidade, no nosso momento, Pai querido, nestes dias que estamos vivendo, Senhor, e que em tudo, Senhor, em tudo o teu nome, Senhor, seja glorificado. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele começa esse capítulo 5, falando à igreja, conforme a gente falou, as cartas gerais, é uma carta que as cartas de Pedro, a primeira e a segunda, faz parte do grupo de cartas gerais, que são cartas que não são dirigidas a uma igreja específica, mas elas eram cartas que rodavam todas as igrejas, né, conhecidas da época, porque o apóstolo escreveu não direcionado a uma pessoa ou a uma única igreja, mas direcionado à igreja como um todo. E mesmo as epístolas que são
tais como Efésios, que eram dirigidas a uma igreja, no final da epístola aos Efésios, Paulo fala assim: olha, que essa epístola seja lida, né, que essas recomendações sejam lidas em Laodiceia, e que as recomendações que eu escrevi a Laodiceia, eles enviem para vocês. Existia assim uma troca, né, das cartas, né, para fazer circular aquelas orientações que são orientações da fé prática, né, orientações até teológicas. Mas estamos aqui diante da carta de Pedro, que ele chega no capítulo 5, falando, dirigindo, dando uma orientação nos primeiros versículos àqueles que exerciam um ministério pastoral. Se você for olhar aí do versículo 1 ao versículo 4, Paulo estava falando, melhor dizendo, Pedro estava falando, dirigindo uma palavra específica aos presbíteros, né? E ele se colocando como presbítero, aqueles que de alguma forma exerciam autoridade sobre a igreja, aqueles que de alguma forma exerciam um ministério sobre a igreja. Mas já chegando no versículo 5, ele vai começar a falar de coisas mais gerais. No versículo 5, ele vai falar aos jovens, e ele vai dar uma palavra muito boa que é aplicado a toda a igreja. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Irmãos, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar isso aos nossos netos. Nós, como igreja, precisamos acender essa verdade na sociedade, porque no tempo bíblico, na época de Jesus, a gente vê isso muito no livro de Provérbios. As cãs, o que são as cães? Cães são cabelos brancos. Os cabelos brancos eram respeitados. Os anciãos, aqueles que já tinham assim avançada a idade, eles eram, né, tidos como pessoas respeitáveis, e aquilo que as pessoas mais velhas falavam eram ouvidos. Eles eram ouvidos. Eu mesmo na minha juventude, estou entre uma coisa e outra, né, entre a terceira idade, e já passei um bocado da juventude, mas mesmo quando jovem, eu sempre gostei muito de conversar, e ainda hoje gosto, com as pessoas mais idosas. Por quê? Porque com elas estão a experiência, e isso nos acrescenta muito se nós tivermos a sabedoria de parar para ouvir. É disso que Pedro está falando aqui, né? Sede submisso aos que são mais velhos, ter esse respeito, essa conduta, né, de considerar as pessoas que são, né, que têm mais experiências. A verdade é essas pessoas muitas vezes já passaram por onde, né, os jovens vão passar, muitas vezes já passaram por onde nós vamos passar. Então, nós devemos olhar com um olhar de submissão e respeito. Recentemente nós tivemos um culto jovem aqui, foi o último culto jovem, e o título foi justamente alguma coisa dentro dessa ideia, né? Quando você crescer, você vai entender, né? Então é justamente isso. Nós muitas vezes não entendemos um conselho, uma orientação de uma pessoa mais velha, mas ela, né, tem algo para acrescentar se nós tivermos o temor de Deus e a sabedoria necessária para discernir aquilo que estamos ouvindo. No mínimo, nós temos que ouvir para seguir aquele preceito bíblico: observai tudo e retende o que é bom. A gente ouve e retém aquilo que é bom, porque sempre vamos poder peneirar ou tirar algo de bom daquelas palavras. E aí ele fala assim: nesse mesmo entendimento,
Outro sim, ele quer dizer assim, olha, da mesma forma, da mesma maneira. Ele diz, outro sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade. Irmãos, eu ouvi dizer uma coisa que eu achei assim interessante, uma comparação da humildade. A humildade, ela é como uma flor, ela fica bem em qualquer lugar. Não importa quem você seja na sociedade, se você for um doutor, se você for uma pessoa que varre ruas, não importa, porque de igual forma a arrogância, a soberba, ela pode pegar uma pessoa pode usar de altivez, de soberba, mesmo sendo uma pessoa de condições humildes, ela pode ter uma postura arrogante, uma postura soberba. E a palavra de Deus está dizendo exatamente aqui para a gente tomar a contramão do orgulho, da soberba, da altivez de espírito. Cingivos todos de humildade. Irmãos, cingir é como se nós estivéssemos assim nos enrolando num lençol ou nos enrolando numa toalha. É como se nós estivéssemos colocando uma capa sobre nós para que no trato de uns para com os outros nós estivéssemos mostrando humildade, usando de humildade. É como se as pessoas que estivessem olhando para nós estivessem vendo a humildade em nós, cingivos todos de humildade. A humildade, irmãos, ela cai bem em qualquer lugar, em qualquer situação. E o nosso maior exemplo de humildade foi Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a figura humana, encarnou na figura humana e foi até a morte e morte de cruz. Irmãos, ele é o maior exemplo que nós temos de humildade. E aí ele diz o seguinte: por que nós devemos ser humildes? Ele diz aqui, ele nos orienta, ele nos revela, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, essa é uma lei espiritual através da qual o universo foi feito. Deus estipulou algumas leis para o universo, leis físicas. Se eu chego para você e falo assim, olha, vou largar essa caneca e ela vai flutuar. Ela vai flutuar? Porque existe uma lei, a lei da gravidade, uma lei física, que vai atrair esse objeto para o chão, para o centro da Terra. E ela vai virar vários pedacinhos de porcelana, se acontecer de eu querer fazer essa proeza. Mas por quê? Porque é uma lei física. Ninguém desafia leis físicas. Tanto é que quando nós passamos por alguma ribanceira, o negócio ali é alto, a gente passa com o maior respeito, com todo cuidado. Por quê? Porque se cair vai dar ruim. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade que vai causar ali grandes prejuízos. Então, o universo foi criado com leis físicas que regem a matéria, que regem o mundo físico conhecido, mas também foi criado com leis espirituais. E essa é uma lei espiritual. Quando o apóstolo Pedro está dizendo, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, Deus não atura a pessoa com altivez de espírito, ele está dizendo uma lei espiritual, aonde o autor de Provérbios, ele fala assim, adiante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Você quer viver em estado de honra? Revista-se de humildade, cinja-se de humildade. Por quê? Quando eu me
comporto de uma forma humilde, a promessa que eu tenho, a lei espiritual que está sobre mim, é que depois da humildade, depois da minha humildade, depois de um comportamento humilde, depois de que eu tenha tido uma postura humilde, vai chegar o momento de eu ser honrado. Essa é uma lei, irmãos, é assim, líquido e certo. E ao contrário, nesse mesmo contexto dessa lei, no sentido inverso, diz assim: o orgulho precede a queda. Ou seja, se nós tivermos orgulho no nosso coração, se nós tivermos um coração, um espírito altivo, nós vamos encontrar resistência no próprio Deus, e a queda vai estar nos esperando. Então, eu e você precisamos pedir a Deus essa humildade todos os dias, e precisamos colocar isso no nosso coração, e colocar um sentinela, uma vigia, e eu preciso ter essa consideração na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com Deus, e até, irmãos, me perguntar: Senhor, será que eu fui soberbo quando falei aquilo com meu irmão? Será que eu fui soberbo? Será que eu fui orgulhoso quando eu agi dessa maneira? Tenha misericórdia de mim, me livra da soberba, me livra do orgulho, me livra de um espírito altivo. Por quê, irmãos? Porque esse foi o pecado de Satanás. O orgulho tomou conta do seu coração. Se você vê lá em Ezequiel 28, ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens, e colocarei um lugar ali do lado do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho tomou conta do coração de quem era um anjo de luz, e se tornou, no acusador. E aí a gente precisa entender que Deus não colabora, Ele não derrama a sua graça sobre um coração altivo, sobre um coração soberbo, mas aos humildes Ele dá maior graça. Você pode dar uma glória a Deus? Aos humildes, irmãos, existe uma promessa. Ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Irmãos, que os nossos corações sejam assim voltados para entender que nós não somos nada. João, o Batista, ele olhou para essa questão e com muita propriedade falou: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Que diminua eu, que diminuamos nós, para que ele cresça em nós, para que haja espaço em nossas vidas, para que o nome dele cresça, seja exaltado, e nós sejamos assim, em harmonia com a palavra de Deus. Aí ele faz a recomendação seguinte: humilhai-vos, portanto, ou seja, ele chega a uma conclusão. Então nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Irmãos, põe uma coisa no teu coração: depois da humilhação, depois de uma atitude de humildade, você não precisa se defender, é Deus quem te defende. É Ele quem vai chegar assim, não, pera aí, vai se colocar na tua frente, vai falar assim: olha, esse aqui é meu filho. Por quê? Porque Deus é um Deus humilde. Ele mostrou isso em Cristo Jesus. Quando nós temos um comportamento humilde, nós nos identificamos com Ele.
nós estamos dizendo: nós pertencemos a Ele, nós somos dele. É a marca, irmãos, de um cristão, é a humildade. Você não precisa se defender. O texto diz aqui: Ele tem cuidado de nós, é Ele quem tem cuidado de nós, é Ele quem vai defender as tuas causas. O povo de Israel, ele fala assim: olha, não se vinguem de ninguém. Por quê? Porque minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Então você e eu, nós não precisamos batalhar as nossas causas, nós precisamos estar em total comunhão com o Pai. Nós precisamos andar em humildade. Por quê? Porque é Ele quem batalha as nossas guerras. Toda vez, irmãos, que nós nos contentarmos com esse estado de humilhação, existe uma promessa: vai haver uma exaltação. Vai haver uma exaltação, porque é Ele quem te exalta. E, irmãos, não é no nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos. Nós medimos o tempo ali pelo relógio, né? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Esse é o tempo do homem. Mas o tempo de Deus é o Kairos. E o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. O tempo de Deus, o tempo no qual Ele vai te exaltar, o tempo no qual Ele vai me exaltar, a nossa exaltação vem no tempo certo, no tempo necessário, e Ele vai ser glorificado, o nome dEle vai ser glorificado na tua vida quando você for exaltado. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, no tempo oportuno, está dizendo o seguinte, que não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus, mas a promessa, ela permanece de pé. Você, agindo de forma humilde, se humilhando na presença dEle, você vai ser exaltado. É uma consequência, irmãos, é uma consequência. Se humilhou, manteve-se na humildade, houve uma identificação sua com o Criador dos céus e da terra, com aquele que tem todo o poder, mas não passa, não lança em rosto de ninguém. Então, se você manteve uma postura humilde, você se humilhou, a consequência disso, está esperando em Deus? Então você vai ser exaltado. Glórias a Deus. E ele diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, é ele quem vai, tratar de todas as nossas necessidades. É aos pés dele que nós precisamos colocar tudo. Por quê? Porque Ele tem alegria, irmãos, em que nós estejamos bem. Porque de outra forma nós estaríamos servindo a um Deus tirano, a um Deus masoquista, a um Deus sádico. Não! A alegria de Deus é que nós estejamos bem e que na nossa vida o nome dEle é exaltado. Então, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí o apóstolo faz um alerta para a igreja. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Irmãos, a palavra de Deus, no livro de Salmos, ele diz assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Então, à sua volta, à minha volta, estão quem? Os anjos de Deus. Irmãos, os anjos de luz, muito bem colocado. Os santos anjos de Deus, aqueles que não caíram, aqueles que permaneceram, perseveraram como anjos de luz, perseveraram em sua santidade. Estão ao nosso redor, guardando os nossos passos, nos livrando. Irmãos, e quantos livramentos nós temos no nosso dia a dia? Quantos livramentos? Muitos. E aí,
Pedro está dizendo o seguinte: ao nosso redor estão os anjos, ao nosso derredor, é um pouco mais largo, é um pouco mais adiante, está o nosso acusador, os seus anjos caídos, aqueles que estão procurando de alguma forma nos afastar da presença de Deus. Por isso o apóstolo diz assim: vigiai. Nós precisamos vigiar, andarmos vigilante em oração. Irmãos, qualquer coisa que você fizer, aonde você estiver, o que você estiver desenvolvendo, se você está numa visita a um parente, se você está no trabalho, se você está na escola, foi ao mercado, não importa onde você está, importa é que você esteja ligado com Deus. Porque aonde nós estivermos, Deus pode estar querendo usar a minha vida, a sua vida, para abençoar a vida de alguém, para orar por alguém, para interceder, para dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Não importa, você é instrumento nas mãos de Deus 24 horas por dia. Mas para que isso aconteça, você e eu, nós precisamos estar ligados em Deus. Senhor, será que é aqui mesmo que o Senhor quer me usar? E aí Deus vai, o Espírito Santo vai confirmar ali no seu coração. Então, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Irmãos, ele não é o leão. Mas ele está dizendo aqui, como leão, buscando a quem possa devorar, né? Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas o leão da tribo de Judá não permitirá. Basta tão somente, irmãos, que nós estejamos ligados, movidos pelo Espírito, e Ele não permitirá que nós vacilemos. E Ele continua dizendo o seguinte: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Irmãos, a única forma de nós resistirmos ao diabo é pela fé. E a gente volta naquela mecânica, naquela sequência. Se é pela fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, prestem atenção, porque isso é importante da gente compreender. Nós estamos no nosso dia a dia, a todos os momentos. Por exemplo, você pode ter sido diagnosticado com alguma coisa de difícil de ser curada. Essa é uma seta, porque nós entendemos aqui, no momento da palavra pastoral, que enfermidade não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem do outro lado, da nossa natureza caída, em Adão, A enfermidade no homem ganhou quando ele desobedeceu a Deus. Todas males, a imagem e semelhança que o homem perdeu, de Deus, juntamente com essas mazelas vieram as enfermidades. E aí você pode ter recebido uma notícia falando assim: olha, essa é uma enfermidade difícil, talvez até incurável, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que diz que Cristo levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, que Ele tem cuidado de nós. Aí eu chamo a atenção: o que você vai crer? O que você vai dar abrigo no seu coração? Porque a palavra diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, procurando a quem derrotar. Resisti-lhes firmes na fé. Na fé. O que você vai abrigar no seu coração? Que isso que esse diagnóstico que você recebeu de que não tem cura, ou que
Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para libertar. É isso que você precisa, eu e você, nós precisamos abrigar no nosso coração. Resistir ao diabo na fé é olhar para a palavra de Deus e dizer assim: não, tem promessas para a minha vida, e se tem promessas para a minha vida, eu prefiro crer na palavra de Deus, eu prefiro me mover na fé, eu prefiro escutar a voz do meu Criador. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres a nos movermos pela fé. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós não demos ouvido a qualquer sentença que estejamos ouvindo por aí, mas que nós nos movamos na fé. É a única forma. Olha o que o apóstolo Pedro diz para o povo: resisti-lhe na fé. E a fé é na palavra, irmãos, é aquilo que a palavra de Deus diz. Você e eu, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Somos mais que vencedores? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que não somos vencedores, nós estamos num patamar além, porque em Cristo Jesus, o diabo, nosso inimigo, ele já está derrotado. Em nome de Jesus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então nós somos mais que vencedores. Você e eu, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos, pela fé. Amém? Amém. Irmãos, se a palavra de Deus diz que as nossas necessidades seriam supridas, que basta para você e eu buscarmos o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que ele diz? Então nós cremos que todas as coisas. Pastor, mas da onde vai vir a provisão? Eu não sei, é Ele quem sabe. Outro dia desse eu estava falando aqui, você sabe como é que funciona o celular? Não, eu não sei como é que funciona o celular, mas eu uso ele. A fé é assim, irmão, você não precisa saber como é que a coisa vai acontecer, mas você crê que vai acontecer, amém? Então Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Nós fomos chamados por Deus para viver pela fé. O justo, quem é o justo? É aquele que foi justificado por Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos justos porque fomos justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E aí ele diz assim: o justo viverá pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Então é pela fé que nós resistimos ao diabo. Como é que Cristo resistiu ali na tentação? Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. O que Cristo falou? Nem só de pão viverá o homem. Estava onde, irmãos, isso? Está na palavra. Cristo resistiu o diabo nas 3 investidas que ele fez, apenas pela palavra de Deus. É na palavra, irmãos, que nós devemos olhar o que está escrito. Se está escrito, irmãos, que nós podemos todas as coisas, então nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu suporto em Cristo Jesus tudo. Eu sei viver na escassez, como sei viver na abundância. Em Cristo eu suporto todas as coisas. Glórias a Deus. Irmãos, eu e você precisamos nos apegar de uma forma profunda à palavra. Existir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ele finaliza dizendo assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou,
Você foi chamado por Cristo? Irmãos, a palavra é tão profunda que ela diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Você foi escolhido por Deus. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que te escolheu, foi Ele quem me escolheu. Então ele diz assim: vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Risca essa questão de sofrimento da doença, porque a vontade dele é que nós sejamos curados. Amém? Mas é possível que você esteja passando por um perrengue, é possível que o dia da adversidade tenha chegado na tua vida, ou mesmo quando estivermos enfermos. Ele diz assim: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Olha o que o deserto faz na sua vida e na minha vida. Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, cada um desses verbos daria para a gente destrinchar aqui um pouco mais, né, essa ministração. Mas, irmãos, Ele permite o dia da adversidade para que nós estejamos aperfeiçoados nele. Abraão foi aperfeiçoado? Foi chamado de pai da fé, pai da fé. José foi aperfeiçoado? Foi aperfeiçoado, se tornou o governador de toda a terra do Egito. Foi fácil a vida de José, irmãos? Não. Cada vez que o homem tentava se levantar, o inimigo ia lá e derrubava o homem, mas ele perseverou. É disso que Deus está falando. José tinha uma palavra de promessa para a vida dele, e ele perseverou nessa promessa. Nós, irmãos, estamos cercados, rodeados de promessas na palavra de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos perseverar nesta palavra, nestas promessas, e vamos ser aperfeiçoados, vamos ser firmados, fortificados e fundamentados. O irmão, ele está dizendo que ele vai mexer nos nossos fundamentos e vai nos tornar sólidos. Nós não vamos ser mais jogados de um lado para o outro, né? Irmãos, a esse Deus, o apóstolo Pedro termina dizendo aqui no versículo 11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao Deus que nos aperfeiçoa, que nos firma, que nos estabelece, que mexe com os nossos fundamentos. Ele não quer que nós soframos. É possível que em um momento ou outro nós estejamos passando por dias de adversidade. É possível que num momento ou outro estejamos passando por inquietações, por sofrimentos. É possível. Mas isso não foi para o que Deus te criou. Deus te criou para a alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus te criou para a paz que excede todo entendimento, foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, para a tua vida e para a minha vida. Então, alegria, paz, prosperidade são promessas de Deus para as nossas vidas. Para você que é chamado de filho do rei, menina dos olhos de Deus. Sofrimentos, desertos, tempos de aflições, é possível, mas são coisas que não vêm para ficar. Nós passamos por esses percalços, mas nós fomos chamados para viver na alegria, porque é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós fomos chamados para viver em paz,
porque Cristo conquistou esta paz para cada um de nós, e nós fomos chamados para vivermos em prosperidade, porque Ele é o dono de todo o universo e se agradou de nós. Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos adorar a Deus. Existe uma consequência, existe um caminho que você e eu devemos seguir. Humilhai-vos, e depois da humilhação vem a exaltação. Assim foi na vida de Cristo Jesus, no seu ministério terreno. Assim será com cada um que andar segundo esses passos.